A gente tinha uma ligação de irmão mais velho, assim. Eu era o irmão mais velho do Max e do Igor. Assim. Vocês brincavam na rua, não? Não. Como é que vocês se Porque eu conheceram? não conhecia os caras quando eu era moleques. Assim. Ah, entendi, Eles nem moravam em Belo Horizonte, moleques. Assim. Eles moraram em outros lugares no mundo. Eles moraram na Itália, no Canadá, se eu não me engano, em São Paulo. E inclusive nasceram em São Paulo, né, e foram para BH. Né? O pai deles trabalhava com a embaixada, se eu não me engano, então era diplomata. Então o pai dele viajava muito. Né? Então, o seu Graziano. E ele morreu muito, muito novo. Morreu com 40 e poucos anos, 40 anos. E os meninos foram para BH começar a vida lá em BH com a mãe deles, com a Vânia. E eu conheci os caras, eles já tinham o projeto do Sepultura, já tinham o nome Sepultura. É mesmo, e já tinham feito um show. Só que esse show eu não fui. Inclusive o Paulo não foi também. Olha Paulo só. baixista, porque o pai dele não deixou. Falou assim, não, você não vai porque o show termina 10 horas eu quero ser na cama. Não foi, Então foi muito louco isso, cara. O Igor era um pivete, cara. Era um molequinho. A gente chamava ele de Anjinho da Mônica, que ele tinha um cabelinho todo assim, ó, lourinho. Ele era mó bonitinho. Imaginar. Que legal. E aí, cara, eu tava com o meu... Eu tenho o meu melhor amigo, um grande amigo desde pequeno, que minha família adotou ele e a família dele me adotou. Que é meu irmão de espírito, assim, de coração. É de BH também? Que é de BH, ele foi guitarrista. Quando eu fui guitarrista do Sepultura, ele foi do Chacal, que é uma outra banda de BH. E depois ele montou uma banda já mais pop, mais farofa, assim, que a gente chama de farofa, né? Que chamava Easy Rider. E tocou até na novela da Globo, no início dos anos 90. E hoje ele é produtor musical na Globo, lá no Rio. Trabalha com orquestra, trabalha com essa galera, assim. Foi produtor, inclusive, ele era até pouco tempo produtor da musical da Fátima Bernardes, aquele programa de manhã que tem lá, Encontro. Né? Encontros. E aí, beleza, eu tava com ele num bairro super tradicional, super bacana de BH, tradicional, assim, muito conhecido, mas é descolado, né, que é a Savassi. Sim. Né, que é famoso. Que tem um montão de bar. Um monte de bar, e a galera mais jovem e tudo. É a boemia, né? A boemia. Pelo menos hoje em dia. Não sei se na época já era assim. Já era. Era mais assim, a galera que tinha mais condição também, né? Quem não tinha ficava nos seus bairros, assim, o Bolão lá em Santa Teresa e tudo, que era um boteco, assim, né? Um bar, né? Mas a Savassi tinha boate, tinha os pubs, essas coisas todas. E eu tava num bar com ele e o Max e o Igor, que eu não conhecia pessoalmente, estavam em outro bar. Mas a gente conhecia a história dos irmãos Lourinho, um mais alto, um mais baixinho, que tem uma banda que chama Sepultura, que começou outro dia, alguns meses antes. E eu virei pro meu irmão, pro Pepeu, e falei, cara, tá tendo um show do Kamikaze nesse bar. Sim. Vamos lá, vamos ver os caras, ver o João Guimarães, a turma toda. E aí... Que era uma bandaça também. Bandaça, né? Reginaldo Silva na guitarra, um cara fantástico. E aí nós fomos, né, para esse lugar, chamava Sabor e Arte, esse outro bar. E aí nós fomos. Tava tendo show dos caras lá. Bom, voltando meia hora no tempo... Meia hora? Eu ainda estava vindo pro bar. Eu estava vindo pro bar, eu estava andando a pezinho ali, 2 quilômetros a pé, ia demorar uns 20 minutos. O Max e o Igor, naquela época, o inimigo natural do metaleiro era o playboy. Né? Era o cara que era playboyzinho, tênisinho, branquinho, não sei o que lá, beleza. Cabelinho curtinho. Aí o Max e o Igor tinham discutido com um playboy que estava nesse bar e expulsaram o cara do bar. Ou empurraram o cara, eu não sei exatamente o que eles fizeram. E aí o cara foi embora, mas antes do cara ir embora, ele saiu gritando, falando com o Max e o Igor, isso eu fiquei sabendo depois, através deles, que o cara falou assim, cara, eu vou chamar meu irmão, que é muito maior do que eu, e vai bater em vocês. Eis que 20 minutos se passam e chega eu, lá já com meus 1,91 m, 1,92 m, cheguei, já era gigante, jogava basquete no colégio e tudo. E aí já era grande, já tinha barba. Cara. Eu com 16, eu casei com 16 anos. Sério? Sério. Então, assim, foi uma loucura, assim, na hora que eu cheguei no lugar, estava lotado. E eu vi um colete escrito Sepultura, de canetinha, e um menino parecendo de costa, parecendo um Anjinho da Mônica. Eu falei, esse cara é o Igor, velho. É o Igor que o pessoal fala. Entendi. Aí eu fui lá e bati nas costas dele, assim, né? Fiz assim, e aí, velho, beleza? Ele olhou pra mim assim, assustado. Eu falei assim, você é o Igor, né? Ele, não sou não.
Falei, claro que Ele é, tava velho. com medo de terem voltado pra bater E eu nele. era o irmão do Playboy, né? Eu falei, claro que é. E eu de cabelo curto, né, velho? Porque eu não tinha cabelo grande na época. Né? Então, assim, ainda tinha isso. Eu trabalhava fora, então tinha que usar cabelo curto, trabalhava na imobiliária. Então, usava né, roupa social e tudo. Aí eu falei, claro que é, velho. Você é o Igor. Não sou não, velho. Sou não. Você tá enganado. Eu falei, cara, e aquele ali, ó, de costa, ali é seu irmão, é Max que ele chama. Não, não é meu irmão, não. Eu falei, uai, tá acontecendo alguma coisa aqui. E aí a gente demorou aí uns 15 minutos para entender o que estava acontecendo, até que eu falei que eu não era. E que eu era o Jairo que tocava guitarra numa banda antes do Sepultura que chamava Mantas, que era eu e esse meu irmão, né? Que era uma homenagem ao Mercyful Fate. Não, a gente não chegou a tocar ao vivo, mas era cover de Mercyful Fate. A gente tocava a Corpse Without Soul, Melissa, aquelas coisas. E tinha um King Diamond lá, que é complicado que cara, tinha, você acredita? Cantar o King Diamond não é Tinha um fácil, Renato, que ele devia ter 16 anos na época, e ele cantava mesmo, muito cara, parecido. Cara, era foda. A gente ensaiava, o povo pro ensaio. Quantas tais, cara? Não faço a menor ideia, não sei. Nunca mais tive contato e tudo. E aí, bom, demorou uns 20 minutos pra gente entender que eu não era o irmão do Playboy, não ia bater em ninguém, até porque nunca bati em ninguém. E beleza. E aí o Max falou comigo, ele falou, cara, já ouvi falar de você aqui, né? BH é um ovo, né? Então todo mundo conhece todo mundo. E ele falou, vai no ensaio, cara, da gente. Cara, quem sabe você anima a fazer alguma coisa e tudo. Eu falei, eu vou, cara. Onde que é e que dia que eu vou? Não, depois da manhã, terça-feira, você vai lá. Eu falei, beleza. Aí eu fui. Ô, Rafa, eu nunca vi uma coisa tão ruim na minha vida, assim, cara. Sério, velho. Eu falo isso, assim... É mesmo? O resultado? Cara, era horroroso, cara. Era horroroso, assim, cara. Era uma ofensa. Eu não sei como que a gente conseguiu resolver esse problema. Se é que a gente resolveu. Mas assim, cara, não, é claro que a gente resolveu, porque o resultado tá aí. Mas assim, era muito ruim, cara. Era uma zona. Olha, deixa eu te avisar uma coisa já antes de antepasto, já vou te avisando. De antepasto. Já vou te avisando de antepasto. O nosso cortador, nosso jardineiro cortador é o Bruno. E ele provavelmente vai fazer um corte que é você dizendo que Sepultura era uma ofensa. Pode fazer, Bruno. Mas eu já vou te avisando de antepasto. Eu tô ligado, pra você não ficar bravo. Mas pode seguir. Que tem um cortes, né? Eu tô ligado. Vai lá. Mas tá muito bom, isso aqui tá melhor que aquela novela Anos Dourados. Eu tô rindo do cortes do Tadeu, do resto Tadeu, falando que Angra era uma boy band. Eu sei fazendo isso. Nossa Eu tava lá. Não era, eu tava lá. Mas é ótimo. Mas tá muito boa essa história. Eu só me sentindo assim, como se eu estivesse assistindo uma novela tipo Anos Dourados. Sabe, voltando no tempo, imaginando. Eu sou muito ilustrativo e detalhista. Tá então, ótimo, se eu falar demais, vocês, por favor. Não, assim que é bom. Pode mandar ver. Com detalhes. E aí, cara, beleza, eu fui nesse ensaio, era o Paulo no baixo, era na casa do Paulo, sempre foi na casa do Paulo até eles saírem de Belo Horizonte, inclusive, com o Andréas já, em 88. Era o Paulo, o Max na guitarra, o Igor na bateria e o Wagner, Antichrist, que foi depois do Sarcófago, era o vocalista. Tá. Só que era muito ruim, muito mesmo, assim, eu fiquei assustado, falei assim, cara, nós não vamos fazer nada junto, não... Pensei comigo, né? E aí no meio do negócio, assim, primeiro que não tinha música, era um jazz com todas as distorções que você puder imaginar, inclusive na bateria, assim, era uma zona... E jazz, e aí Antichrist... botava umas sétimas e tal. Muitas sétimas, muitas quintas, muitas com terças. distorção. Não, era uma zona. E eu não conseguia identificar, assim, meu irmão estava comigo, ele falou assim, cara, não entra nessa não. É mesmo? E aí eu falei, cara, e o pior não era só musicalmente que eu não estava entendendo o caminho, não tinha um caminho. Tinha a Anticristo, que se tornou Antichrist depois, né? Que nós gravamos, nós passamos tudo para o inglês. Mas chamava Anticristo. Era a única música que os caras tinham e que não estava soando legal no ensaio. E no meio da música, o Wagner saía, tipo assim, ele cantando aqui no microfone, ele saía e ia nas árvores que tem em volta. Era um barracão, assim, muito simples, no meio de um lote onde o Paulo morava.
E a mãe dele mora lá até hoje. Hoje construíram uma casa bacana e tudo, ela mora lá ainda. E aí tinha um monte de árvore, com fruta, com manga, com um monte de... E tinha aquelas amoras, aquelas que você pega e mancha, assim, de vermelho. Sim. Aí o Wagner ia, cara, os caras fazendo barulho lá, ele ia lá, botava, mexia a mão de amora, voltava e ficava tacando o Igor, assim, tacava no Max. Aí o Igor pegava a baqueta, tacava no Wagner. Eu falei, cara, aí começou a voar coisa no ensaio. Eu falei assim... Era um playground. É um circo de Soléu, assim. Eu falei, cara, que é isso aqui, velho? E aí... Era o circo dos Auléu. Dos Aurel. E aí, cara, eu falei, eu fiquei assim, cara, não é o que eu quero pra mim, sabe? Não é o que eu quero. Beleza. E nós fomos pra casa do Max, o Wagner foi embora, o Paulo ficou na casa dele, eu lembro que nós fomos pra casa do Max, e o Max tinha um violão lá e tudo, ele falou assim, velho, mostra algumas coisas aí e tudo. Aí eu toquei o violão pra ele, assim. Olha. E aí ele falou, cara, velho, você toca muito. Eu falei, Legal. eu falei, Você tinha quantos anos? eu sei que eu não tocava muito. Aliás, eu não toco muito até hoje. Mas Mas eu quantos anos você sei tinha? disso, eu tinha consciência Você já disso. tinha essa consciência? Já tinha. Eu falei, cara, eu tenho uma consciência que eu não toco muito bem. Então, se eu toco muito pro Max, significa que ele toca menos do que eu e o negócio vai ser... Melhor cair fora. É, o negócio vai Meu ser irmão já foda. falou pra eu cair fora. Eu preciso de alguém para me ajudar a crescer, né? Cara, mas foi assim, foi maravilhoso, porque a gente passou o dia inteiro tocando violão ali, ele me mostrando umas coisas, eu mostrando para ele e tudo. Algumas bases, alguns riffs que eu já tinha. E, principalmente, eu acho que pelo fato de eu já ter um relacionamento com uma mulher, morar com uma mulher e tudo, já ter... trabalhar fora, já sabia cozinhar. Então, eu já tinha uma noção de organização muito grande, Tá. e eles não faziam ideia. Porque não faziam, porque eram moleques. Você amadureceu rápido na vida. Eu amadureci muito rápido. Por quê? Não sei, cara, não sei. Vou te ser muito sincero. Talvez porque eu nasci no interior, eu era bem bobinho, era um cara bem da paz, bem bobinho, assim. Eu sou da paz, mas assim, eu era muito bobo, tinha medo de tudo. Eu tinha medo de carro. De carro. Eu procedi, até hoje eu estava falando com a Suzana, eu nunca dirigi na minha vida, eu nunca entrei num carro para dirigir. Nunca tirei carteira, não sei dirigir. Eu falo com meus amigos, eu falo assim, vamos viajar, vamos lá pro sítio, eu falo, vamos. Mas se você tiver, passar mal, um infarto, você vai morrer. Porque eu não vou botar você no carro e levar em lugar nenhum. Porque eu não sei dirigir. Aí os caras falam, não, beleza, vamos chamar mais alguém para ir junto. Deixa eu dar uma de Marília Gabriela. E teve algum trauma? Tive. Qual foi? Me fala desse trauma. Por quê? Por quê? Então, assim, não, eu tive acidente de carro, é engraçado, eu tive acidente. Mas então, eu nesse período que eu era muito novo, ali de 78, 79, meu pai e minha mãe se separaram. O divórcio nessa época já era uma grande novidade, já era motivo de trauma para a família inteira. Verdade, E a minha mãe me pegou e falou, vamos para BH. Então, assim, eu morava no interior, numa cidade pequena, 50 mil habitantes, assim, que cresceu em volta de uma usina da Belgo Mineira, que é uma usina, né, de ferro gusa, de minério Que e cidade tudo. é essa? João Molevade, que chama. E a usina? Hoje ela chama ArcelorMittal, mas ela chamava Belgo Mineira. É uma usina que foi implantada lá, é uma das maiores do mundo, e ela é de Luxemburgo, que não produz nenhuma grama de minério, é o maior exportador de minério, talvez, do mundo. Olha só, mas curiosamente, né? Minas permanece... Exatamente. A Minas Gerais tinha Minas isso, Gerais por causa de Minas, da... de minério, de E pedras, permanece, né? então, sendo um grande produtor de minérios, etc. Exato, um grande Exporta, produtor de minério. Exporta muito, muito, assim. É o forte. Em Minas, além de agricultura também, é claro, e pecuária, mas é o minério e o pão de queijo.